Fala pessoal, tudo jóia? Conseguimos documentar a nossa van, a van que a gente deu o nome de Nonata, conseguimos documentar para a Motocasa. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar como foi o nosso passo a passo. Para quem não sabe, nós somos aqui de Brasília, então tudo que eu vou descrever são passos que são necessários aqui em Brasília, e pelo que eu estudei, cada estado está fazendo de um jeito diferente, mas com certeza alguma informação aqui desse vídeo pode te ajudar também a conseguir transformar a sua Kombi, a sua van em motocasa, tá bom? No caso aqui de Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi ir no INSP. E lá, chegando lá, inicialmente haviam me dito que era só chegar e pedir uma autorização. Até então eu não tinha mexido em absolutamente nada na van. Então eu cheguei lá no INSP e pedi, né, conversei com o rapaz e falei assim, ó, tô com uma van, eu pretendo transformá-la para motorhome e eu gostaria que você, por favor, me emitisse uma autorização para que eu possa fazer esse trabalho. E aí o rapaz falou que eu precisava primeiro ir no protocolo. Então aqui está a primeira informação, talvez nova, né, de 2022. É que aqui, quando você for no INSP, que é um Detran de inspeção técnica aqui em Brasília, você não vai conseguir necessariamente essa autorização na mesma hora como haviam me dito. Então eu tive que, na verdade, protocolar um pedido. Então eu fui até o protocolo nesse mesmo lugar, lá no INSP, e o rapaz abriu um processo no que eles chamam de SEI, né, que é um sistema de tramitação de processo eletrônico. Então, dado entrada nesse pedido, né, preenchi lá um formulário, deixei a cópia da minha CNH e a cópia do documento da van lá com eles, e eles abriram esse processo. Tive que voltar para casa sem essa autorização e fui acompanhando esse processo pela internet. Com 3 dias mais ou menos, eu percebi que esse processo não estava andando lá dentro do Detran, o que eu achei bem estranho. Então eu decidi no 4º dia voltar lá no INSP, voltei no INSP e graças a Deus consegui um servidor lá extremamente prestativo que olhou o processo e viu que ele realmente não tinha andado. E aí ele falou, você tá com essa van? E eu falei, tô. Aí ele falou assim, então deixa eu já dar uma olhada e aí eu já emito essa autorização. Então agradeci muito a ele. Ele foi lá no pátio, abriu e olhou a van estava do mesmo jeito que a gente comprou, com todos os bancos e tudo. Ele viu então que a gente não tinha feito nenhuma alteração e me emitiu uma autorização para que eu fizesse essa mudança. E ele foi além dele emitir a autorização, ele já agendou essa vistoria no INSP, no Detran, para mim, ele já deixou agendado já. E me explicou o mínimo que eu poderia fazer para classificá-la como motocasa. Então, com esse papel na mão, tanto o agendamento quanto a autorização, voltei com a van para casa e iniciei a construção desses itens básicos para que eu pudesse então solicitar a transformação para a motocasa. Então, com esses 2 documentos na mão, que foi a autorização e o agendamento, a gente voltou com a van aqui para casa e aí a gente colocou, tiramos os bancos. Essa van ela estava documentada para 28 pessoas, né, no total, e a gente retirou todos os bancos, deixando no total 9 bancos. Por quê? Porque eu queria que eu pudesse transportar 8 passageiros na van, mais o motorista que dá 9, que é o máximo permitido para a categoria, para CNH B de bola. Então isso já era algo que eu estava planejando, né? Aí as pessoas falam assim, mas por que você quer tanta gente? Vai dormir tanta gente assim no motorhome? Não, a ideia não é dormir essa quantidade de gente no motorhome, mas a ideia é eu poder transportar a minha família e amigos, né?
se a gente estiver em viagem, eu consigo levá-los e, enfim, eles podem acampar em barraca ou em pousada. Mas a gente não precisa levar 2 carros, né? Dirigir 2 carros, consigo levar 9 pessoas. Então eu retirei os bancos, deixei 9 bancos no total, contando com o motorista. Fiz a estrutura da cama, coloquei a cama, coloquei um cooler e um armário lá dentro. Eu vou colocar aqui o vídeo que eu fiz, mostrando como ela ficou para essa vistoria técnica. Aí, pessoal, então vocês viram aí como a van ficou, né? Depois que eu coloquei essa estrutura da cama, eu voltei no Detran, no dia que tinha sido agendado, e lá no Detran eu apresentei para o vistoriador a van. Aí, nesse momento, foi que foi iniciado um processo de alteração da característica, né? Então a moça entrou na van, olhou a cama, olhou a geladeira, que é o cooler, o armário, tudo direitinho, verificou a quantidade de bancos, a quantidade de cintos de segurança e deu início ao processo de alteração de característica. Nesse mesmo dia, eu consegui levar para o Inmetro, né? Então, aqui em Brasília, se você é daqui de Brasília, aqui em Brasília eram 3 empresas, mas agora está meio que se resumindo a apenas 2, que é o ITV e a SETA. No caso, e aí fica a dica, esse preço dessa vistoria no Inmetro, ele não é tabelado. Eu não sabia, eu achava que ele era tabelado, mas antes eu fui informado de que eu podia negociar com as 2 empresas. Então eu acabei conseguindo com a SETA, aqui em Brasília, R$300 mais barato do que o ITV. Então enquanto o ITV cobrou 1.300, a SETA aqui em Brasília, eu repito, cobrou R$1.000. Então saindo do Detran, eu fui até a SETA, que é o Inmetro, e aí essa inspeção do Inmetro, para que eles pudessem emitir o certificado de segurança, né, veicular. Lá eles fizeram, enfim, todos os testes na van, né? É uma vistoria mais dedicada para o carro, né? A questão das faixas reflexivas, tem que prestar bastante atenção porque é obrigatório. E aí eles vão ver todos os itens de segurança do carro, ver se o carro está funcionando direitinho, se ele está freando direitinho, se ele está... Enfim, tudo relacionado ao carro foi feito lá no Inmetro, que aqui em Brasília foi a SETA. Então, tendo conseguido esse certificado, eu voltei para o Detran, aí eu tive que voltar para o Detran no dia seguinte. Aí o Detran, que é esse Detran aqui em Brasília, no INSP, que é um Detran mais de inspeção, eles concluíram essa inspeção e o trâmite do processo. Eles me deram toda a papelada, né, mais uma taxa lá, e aí falaram para eu ir agora num Detran, como se fosse um Detran administrativo. E aí eu peguei a van, fui nesse Detran administrativo, e nesse Detran administrativo veio mais taxas a serem pagas, né? E a pessoa já me passou a conclusão do processo e a Nonata, a nossa van, ela já veio como motocasa para 9 pessoas,
né, contando o motorista. Então ela já está documentada do jeito que a gente queria, já está como motocasa, categoria B, e eu já consigo dirigir ela com a minha carteira mesmo. Eu vou colocar aqui, mais pro final do vídeo, que eu ainda quero passar algumas dicas para vocês, o passo a passo, porque falando assim eu acho que fica meio difícil de organizar o raciocínio. Então eu vou colocar o passo a passo direitinho do que você precisa fazer, e vou colocar também os valores, quanto foi gasto, né, contando todas as taxas do Detran, que não foram poucas, mais essa vistoria aí de R$ 1.000 no Inmetro aqui de Brasília. Importante é que essa etapa foi concluída e a gente pode agora continuar com o nosso projeto, tá bom? Aguarda um pouco que eu já coloco essa questão do passo a passo, mas eu vou falar aqui agora de algumas dicas. A primeira dica é a seguinte: quando você for no Detran, que eles pedirem para protocolar o seu pedido de autorização para a transformação do veículo, isso eu estou falando aqui de Brasília, não aguardem o processo andar, o processo eletrônico. Espera ele 2, 3 dias, volta no Detran, explica para eles que o seu processo não está andando e pede para que eles possam te dar essa autorização na hora, ali no dia. Essa é a primeira dica, a dica mais importante. Por que eu estou falando isso? Porque o meu processo, quando eu protocolei lá atrás, no início de fevereiro, ele está parado até hoje. Então entendam, pessoal, eu já estou com a documentação motocasa. E o processo que eu estava pedindo, a autorização, o processo eletrônico, ele continua parado. Você já pensou se eu fico só aqui em casa, olhando na internet, para ver se o processo andou? Não ia dar em nada. Então, abre o processo, porque é necessário abrir esse processo lá. Entrega lá a cópia da sua CNH e do veículo, pedindo essa autorização. Mas não fique esperando esse processo andar. Volte no INSP, explique para eles que o processo não está andando e peça para que eles possam te dar essa autorização. É a primeira dica, tá bom? Então não é mais como era antigamente, que você ia lá e pedir autorização na hora. Eles vão pedir para você protocolar um processo. Protocole, espere alguns dias, volta lá e explica para eles. Essa é a primeira dica. A segunda dica é com relação ao Inmetro, né? Entender que o valor da vistoria do Inmetro não é tabelado e você pode negociar esse valor. É outra dica muito importante, que eu economizei aí R$300. Então liga no ITV, liga na Seta, que são as duas empresas, fala: o ITV cobrou X, Seta, você me cobra quanto? Seta, ITV, Seta cobrou quanto? Quanto você me cobra? Então dá para você negociar isso aí. É outra questão importante. Outra dica é com relação às notas. Se você ficou até agora aqui nesse vídeo, você vai se beneficiar dessa informação. Todo mundo fala que a gente tem que levar as notas, né, as notas das coisas que a gente colocou dentro do motorhome. Na verdade, eu não levei nenhuma nota fiscal, porque eu utilizei nessa primeira transformação materiais usados, né? Então eu não levei nenhuma nota. Eu peguei uma dica com as meninas do O Mundo e Elas, que é a Noelma, e aí eu esqueci o nome acho que é Noelma e Fernanda, se eu não me engano. Elas, lá no canal delas e até num blog que elas criaram, elas deram um exemplo de declaração, né? Declaração de construção artesanal. Então eu me baseei muito por esse modelo delas, com a diferença que o Detran aqui de Brasília pediu para eu incluir, né, que os materiais que eu utilizei foram materiais usados. Mas a declaração é uma declaração falando, né, que eu nasci CPF e tal, babá, alterei, né, construí artesanalmente utilizando materiais usados, a van, né, XPTO, Renavan tal, para motocasa, enfim, frisando essa parte do material usado. Então, com essa declaração, eu fui no cartório e reconheci firma.
conhecimento de firma simples. Essa declaração, ela foi exigida lá no Detran, quando eu voltei com a van, já com cama, com cooler e tudo mais. Eles pediram essa declaração. Então, eu não entreguei nenhuma nota fiscal porque eu usei materiais que eu já tinha aqui em casa, né? Resto de obra que eu tinha aqui em casa para fazer essa parte. Então, essa é a outra dica, tá? Então, depois dessa dica, uma outra dica com relação a essa etapa que você vai no Detran, e aí eles vão finalizar, né, no Detran administrativo, e eles vão finalizar o seu processo, de fato emitir o seu documento como motocasa. Eu fui num Detran administrativo que a moça me falou que eu precisava agendar. Eu fui olhar os agendamentos e, cara, tava para 1 mês e meio, 2 meses para frente. Não contente, por isso que eu não gosto de ficar muito esperando as coisas acontecerem, eu fui num outro Detran. No caso, se você é daqui de Brasília, inicialmente eu fui no Detran do Shopping Popular e recebi essa informação de que eu precisava agendar. Não fiquei muito satisfeito, saí desse Detran e fui no Detran de Taguatinga. E no Detran de Taguatinga eu fui prontamente atendido e a moça já resolveu a minha questão na hora já. Excelente servidora, já me emitiu meu documento e todas as taxas, tá bom? Então acho que essas são as dicas. Se você quiser, você pode, ao protocolar a sua autorização, você já entra na internet e já deixa agendado um agendamento do tipo veículo e deixa esse agendamento guardado lá, né? Vai que você possa utilizar isso depois. Não foi o meu caso que eu consegui ser atendido na hora, tá bom? Então esse aí foi o vídeo que eu falo sobre essa parte da documentação. Eu vou fazer uma imagem em que eu vou colocar aqui o passo a passo do que você precisa fazer, os documentos e os valores, tá joia? Os próximos vídeos a gente vai continuar falando aí sobre esse nosso projeto. Fiquem com Deus, Deus abençoe.